Então, agora comentando a respeito de momento linear, especificamente das colisões. Retomando a ideia da primeira parte dos vídeos sobre momento linear, o momento linear é conservado para todas as colisões, enquanto as forças resultantes externas não interferirem. Constatação importante: sempre que objetos colidem na ausência de força externa, o momento linear resultante dos objetos antes da colisão é igual ao momento linear resultante ou momento linear total dos objetos após a colisão. Então, momento linear antes e depois da colisão será sempre igual se não houver forças externas interferindo na colisão. Primeira situação de colisão é uma situação denominada colisão elástica. Então vamos a uma situação bem tranquila, é que quando uma bola de bilhar em movimento colide de frente com uma bola em repouso. A primeira bola fica em repouso e a segunda se afasta com uma velocidade vetorial que é igual à velocidade inicial da primeira bola. O momento linear foi transferido de uma bola para outra. Ainda falando de colisões elásticas, quando os objetos colidem sem serem permanentemente deformados e sem gerar calor, a colisão ela é dita elástica. Objetos que colidem e ricocheteiam sofrem uma colisão perfeitamente elástica. Há um vídeo anterior em que eu trato especificamente sobre a situação do ricochete, ok? É recomendado que você entenda a situação do ricocheteio quando ele acontece para poder ter uma visualização melhor de uma colisão perfeitamente elástica. Continuando o raciocínio, a soma dos vetores momento linear é a mesma antes e depois de cada colisão. Bom, aqui está uma figura que ilustra a situação de colisão entre duas bolas. Nessa situação, chamada de situação A, uma bola em movimento colide com uma bola em repouso, ok? Então, antes da colisão, bola vermelha em movimento, bola branca em repouso. Durante a colisão, as bolas vão trocar apenas forças internas, que não alteram o seu momento linear, e após a colisão, a bola vermelha que estava em movimento fica em repouso, e a bola branca que estava em repouso antes da colisão ganha movimento. E a velocidade que ela tem será a mesma velocidade da bola vermelha antes da colisão, se as duas tiverem a mesma massa. Situação B. Duas bolas em movimento colidindo de frente. Então isso é um exemplo de colisão elástica também. Bola vermelha e bola branca vão colidir de frente, então antes da colisão elas se aproximam, ocorrem a colisão e após a colisão as suas velocidades mudam o seu sentido. Então, agora, após a colisão, elas passam a se afastar. Antes da colisão, elas estavam se aproximando. E a terceira situação, duas bolas movendo-se no mesmo sentido colidem. Então, na situação C, suponha duas bolas que se movem para a sua direita, ok? A bola branca com uma velocidade menor e a bola vermelha com uma velocidade maior. A bola vermelha alcança a branca, elas colidem e, após a colisão, a bola vermelha que estava mais rápido antes da colisão perdeu velocidade ficando mais lenta. A bola branca, que antes da colisão estava mais lenta, ganhou um pouco mais de velocidade. Ok? Então, houve transferência de momento linear nesta situação e também nesta situação. As bolas acabaram ganhando algo que antes elas não tinham. Segundo o cenário de colisão, são as colisões inelásticas. Uma colisão em que os objetos colidindo se deformam e geram calor durante a colisão é uma colisão dita inelástica. A conservação do momento, ou momento linear, ocorre mesmo se as colisões forem inelásticas. Sempre que objetos colidindo, ficam grudados ou se juntam, ocorre uma colisão
totalmente inelástica. Ilustração desse tipo de colisão. Em uma colisão inelástica entre dois vagões de carga, o momento linear do vagão à esquerda é compartilhado com o vagão de carga à direita. Então, você tem uma primeira situação, o vagão azul ele tem momento linear, que é a massa dele vezes a velocidade, e esse vagão em repouso, ok? Então, quando os vagões colidem, que é essa situação, eles passam a caminhar juntos, ok? E o momento linear é partilhado. Esse diminui o seu momento linear, este que não tinha momento linear nenhum, ele ganha um pouco de momento linear e eles passam a caminhar com uma velocidade um pouco menor do que a velocidade antes da colisão. Continuando. Os vagões de carga são iguais em massa, vamos chamar de massa m, e um vagão se move a 4 metros por segundo em direção ao outro vagão que está em repouso. Então, a situação matemática fica: o momento linear total antes da colisão tem que ser igual ao momento linear total depois da colisão. Portanto, você vai ter antes da colisão massa vezes velocidade antes e momento linear depois, massa vezes velocidade depois da colisão. Massa m, velocidade 4 metros por segundo. Antes da colisão, o outro vagão que também tem a mesma massa estava em repouso, então m vezes 0. O sinal de igual, e após a colisão, os dois vagões grudam, então fica as duas massas somadas, m mais m dá 2m, e essa velocidade depois da colisão pode ser determinada. Ok? Como houve um aumento de massa, a velocidade depois vai ficar dividida por 2. Portanto, se antes a velocidade total era 4 metros por segundo, essa velocidade passa a ser 2. Então, ambas as massas se movem após a colisão. Então, a velocidade depois deve ser a metade de 4, ok? Que é a velocidade antes da colisão. Logo, velocidade depois é 2 metros por segundo. Tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade antes da colisão, ok? Voltando aqui no desenho, ok? Essa velocidade é a metade dessa, porque os dois vagões têm a mesma massa e ao colidirem, ok? Eles passam a caminhar juntos. Essa velocidade tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade antes da colisão. O momento linear inicial é compartilhado por ambos os vagões, sem perda ou ganho. Ou seja, se não perde, nem aumenta, se não perde, nem ganha. Então, o momento linear é conservado, ele permanece o mesmo valor. As forças externas geralmente são insignificantes durante a colisão, de modo que o momento total não muda durante a colisão. O que está sendo dito na imagem é que o momento se conserva em todas as colisões, sejam elas elásticas ou inelásticas, desde que sobre elas não atuam nenhuma força que possa prover um impulso nos objetos. As forças externas podem ter um efeito após a colisão. Por exemplo, bolas de bilhar entram em atrito com a mesa e com o ar. Portanto, esse atrito da mesa e do ar são forças externas que alteram o momento linear de duas bolas em uma situação real. Outra situação de força externa. Após uma colisão de dois carrinhos, o movimento resultante da colisão ao longo do chão e o atrito diminuem o momento linear dos carrinhos, fazendo eles pararem. Terceira situação, dois veículos espaciais que se acoplam em órbita têm o mesmo momento linear total imediatamente antes e depois do contato. Uma vez que não há resistência do ar no espaço, o momento total é então alterado apenas pelo fator da gravidade.
Colisões perfeitamente elásticas, ou seja, situações em que os objetos ricocheteiam, não são comuns no nosso cotidiano. Solte uma bola e depois ela bate no chão. Tanto a bola quanto o chão estarão um pouco mais quentes, ok? Esse exemplo em que a bola bate no chão e sofre um microaquecimento é uma situação mais evidente quando você se compara com uma situação em que se leva um tapa, ok? A região em que se leva um tapa, ela fica mais quente após o tapa, porque foi energia cinética do movimento da mão transformada em energia térmica após a colisão da mão com o rosto, ok? Então, nessa situação do tapa, é semelhante a essa situação da bola sendo ricocheteada no chão. No nível microscópico, no entanto, colisões perfeitamente elásticas são comuns. Por exemplo, partículas carregadas eletricamente colidem umas com as outras sem gerar calor. Elas nem sequer se tocam no sentido clássico da palavra. Algo bastante curioso. Vamos pensar um pouco. Um carrinho de brinquedo é modificado e por isso tem 3 vezes a massa de um outro carrinho. O carrinho carregado está inicialmente em repouso, velocidade zero. O carrinho descarregado colide com o carrinho carregado e os dois carrinhos se juntam. Descreva o movimento dos dois carrinhos após a colisão. Portanto, se eles passam a permanecer juntos após a colisão, é uma colisão inelástica. A resposta para essa situação é: a massa dos carrinhos colado é 4 vezes maior do que o carrinho descarregado. A velocidade dos carrinhos colado é 1/4 da velocidade do carrinho descarregado antes da colisão. Esta velocidade está na mesma direção e no mesmo sentido que antes de colidirem, já que a direção e o sentido, bem como o momento linear, ele é conservado. Ok? Então essa é uma situação para se pensar em como o momento linear se conserva vetorialmente. Agora vamos fazer um pouco de conta. Considere um peixe de 6 kg, ok? É esse cara aqui, que nada contra um outro peixe e engula um outro peixe de 2 kg, que está parado. Se o peixe maior nada com uma velocidade de 1 metro por segundo, qual é a velocidade imediatamente após o almoço? Então, o momento linear vai ser conservado, porque se trata de uma colisão, ok? E o momento é conservado no instante antes do almoço até no instante depois do almoço. Em um intervalo tão breve, a resistência da água não tem tempo para mudar o momento linear do sistema. Então, fazendo as contas, a gente vai ter momento linear antes do almoço, momento linear depois do almoço. Antes e depois tem que ser igual. Então, momento linear antes, ok? Vai ser m vezes v antes igual m vezes v depois. Antes do almoço, qual é a situação? Massa do peixe grande, velocidade do peixe grande. Mais massa do peixe menor, velocidade do peixe menor que está em repouso. Igual, quando o peixe maior come o menor, a massa dos dois ficará juntas. Então, a soma das massas dos dois peixes e a velocidade do peixe após o almoço. Ok? Portanto, 6 vezes 1, 6. Quilograma vezes metro por segundo. 2 vezes 0, 0. Portanto, esse fator ele não aparece mais no lado esquerdo da equação. Do lado direito da igualdade, 6 mais 2, 8 quilogramas, ok? E velocidade depois do almoço que você quer determinar. Portanto, massa multiplicando velocidade, passou dividindo. Velocidade depois, 6 kg vezes metro por segundo, dividido por 8 kg. O quilograma no numerador pode ser simplificado com o quilograma no denominador. 6 por 8 são 3/4
de metros por segundo, que é a unidade de medida que sobrou, correspondendo à unidade de medida da velocidade que você quer obter. Agora, suponha algo diferente, que o peixe pequeno ele não está mais em repouso, mas que ele esteja nadando em direção ao peixe grande com uma velocidade de 2 metros por segundo. Se considerarmos a direção do peixe grande como positiva, então a velocidade do peixe pequeno é de menos 2 metros por segundo, ok? Estou destacando o sinal negativo, pois a velocidade é uma grandeza vetorial quando se trata de momento linear. Bom, como que fica a situação? Vamos lá. O momento linear negativo do peixe pequeno vai retardar o do peixe grande. Portanto, momento linear total antes, momento linear total depois. Isso, antes e depois, tem que ser igual para haver conservação. Antes da colisão, massa do peixe grande, velocidade do peixe grande. Mais massa do peixe menor e agora a velocidade dele, que não está mais em repouso, e sim com uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Igual, e depois da colisão, de novo, soma a massa dos dois peixes, ok? E velocidade após a refeição. 6 vezes 1, 6 kg vezes metro por segundo. 2 que multiplica menos 2, menos 4, ok? Quilograma vezes metro por segundo. 6 mais 2, 8 quilogramas. E novamente, do lado esquerdo, 6 kg metro por segundo mais menos 4 kg metros por segundo, isso dá um total de 2 positivo. Então, 2 kg metro por segundo e o 8 que está multiplicando passou dividindo. 2 por 8, 1/4, cortou quilograma com quilograma, sobrou metros por segundo. Agora, supondo um outro resultado diferente. E se o peixe pequeno estiver nadando com uma velocidade de menos 3 metros por segundo? Ambos os peixes teriam momentos lineares iguais e opostos. O momento zero antes do almoço seria igual ao momento zero após o almoço, e ambos os peixes estariam parados. Na verdade... tá certo. Então vamos lá. Então o momento linear antes tem que ser igual ao momento linear depois. Bom, estou vendo que eu cometi um pequeno erro aqui, né? Eu coloquei uma velocidade de menos 3 e fiz a conta com menos 4. Bom, vejamos. Então, para ficar como o enunciado que eu coloquei, aqui na conta eu vou ter que trocar por menos 3. Deixa eu fazer essa alteração aqui. Então aqui vai ficar momento linear antes, momento linear depois. Antes, massa do peixe, velocidade do peixe grande, mais massa do peixe menor, e a velocidade do peixe menor vai ser menos 3, ok? E não menos 4. Menos 3 metros por segundo. E aqui vem um sinal de igual, aqui não é sinal de mais. Então, fazendo só uma correção, ok? Aqui é um sinal de igual. Depois, então, a massa dos dois somadas, velocidade após o almoço. Vamos lá, 6 vezes 1, 6, kg vezes metro por segundo, ok? E aqui a gente vai ter 2 vezes menos 3, que na verdade dá menos 6. Então aqui fica menos 6 kg vezes metro por segundo. E do lado direito da igualdade, 6 mais 2, 8, e velocidade após o almoço. Bom, 6 mais menos 6, então aqui daria 0, ok? Aqui daria 0 kg vezes metro por segundo. E o 8 que está multiplicando passou dividindo. 0 dividido por 8 vai dar 0. Portanto, vai dar
0 metros por segundo. Então, o peixe com essa velocidade, ok, anula o momento linear do peixe maior e eles ficam com 0 metros por segundo de velocidade. Bom, pessoal, espero que essa pequena gafe que eu cometi aqui na conta no final não tenha atrapalhado o seu raciocínio, ok? Qualquer dúvida, você pode me procurar que eu te ajudo no seu raciocínio, ok? Espero que você tenha entendido os exemplos de colisões. Nós vamos fazer algumas atividades ao longo do bimestre para deixar as colisões mais claras para que você entenda o processo de conservação. A pergunta final desta aula é: como a conservação do impulso se aplica nas colisões? Uma pergunta bem fácil, ok? Espero que você tenha entendido. Deixe aí a sua resposta, a sua dúvida. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.